E também por poder estar com vocês, né? Eu queria convidar a igreja, quem estivesse nessa noite meditando na palavra, vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu vou pedir que os irmãos que forem encontrando, permaneçam de pé, os que estiverem sentados se coloquem, para que em reverência à palavra de Deus nós possamos ler esse texto. Vou pedir que se você veja se há alguém perto de você sem a Bíblia, para que você possa compartilhar com essa pessoa da palavra. Ver se há algum visitante perto de você, sem o texto nas mãos. Se for preciso, até sair do seu banco para ficar perto dele, para acompanhar junto com ele essa leitura. E juntos nós vamos fazer essa leitura nessa noite. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu ele a seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Oremos. Deus, te agradeço, Deus, pela tua igreja nessa noite. Te agradeço, Deus, pelo teu povo reunido neste lugar nessa noite.
Te agradeço pelos visitantes que estão aqui conosco nessa noite. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor esteja conosco também, no meditar desta palavra, na pregação dessa mensagem, no entender do que vai ser dito aqui, usando, meu Deus, a minha vida, meu corpo, minha boca, apesar das minhas fraquezas, debilidades e imperfeições, para ser Tua boca nessa noite aqui no meio da Tua igreja. E, Pai, abençoa os ouvidos e as mentes e os corações, para que entendam aquilo que será dito, será falado. Que essa noite seja noite de cura, seja noite de restauração, seja noite de arrependimento, seja noite, meu Deus, de salvação aqui neste lugar. Fala, Deus, conforme for a Tua vontade, conforme e da maneira que Tu quiseres. É o que nós oramos nessa hora, agradecidos a Ti, e repreendendo toda a força contrária, meu Deus, ao Teu agir e ao Teu mover aqui, Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que já pode sentar. Irmãos, a palavra do Senhor essa noite, ela conta para nós uma história que certamente você já ouviu em algum momento. É uma história muito conhecida para nós, para a igreja. Fala sobre um homem que tinha 2 filhos. E o texto diz para nós, irmãos, que num dado momento, o filho mais jovem, ele chegou para o seu pai e disse ao seu pai que ele não queria mais continuar morando naquele lugar, não queria mais continuar morando naquela fazenda. Pediu então que seu pai desse para ele a parte que cabia a ele na herança, porque ele queria viver a sua vida, ele não queria continuar na presença do pai, não queria continuar junto com a sua família, junto com seu irmão, a sua parentela, com tudo aquilo que ele tinha ali de precioso. E diz o texto para nós, irmãos, que o seu pai, ele permitiu que aquilo acontecesse, dividiu os bens entre os seus 2 filhos. E o texto diz para nós, então, que esse filho mais velho, ele deixou a casa do pai, foi para uma terra distante, e lá viveu de forma dissoluta, lá viveu de forma errada, gastou todos os bens em farra, em mulheres, em festas. E diz o texto que houve um certo tempo, passado um certo tempo, houve fome sobre aquela terra. E com aquela fome ele se viu na seguinte situação: ele não tinha mais dinheiro, ele não possuía mais herança. Todo o dinheiro que seu pai o havia dado havia acabado. E ele, numa situação então de desespero, foi até um homem rico daquela terra. E aquele homem falou: olha, eu tenho um emprego para você. Você pode ir para alimentar os meus porcos e comer aquilo que sobrar dos porcos. As bolotas que os porcos não quiserem, aquilo que sobrar da lavagem dos porcos, você pode comer. E diz o texto para nós que aquele jovem foi para aquela situação, rico, possuidor de bens, mas agora na miséria, aceitou. E num dado momento ele se viu ali daquele jeito, comendo dos restos que sobravam dos porcos daquele homem. Aí diz o texto para nós, igreja, que ele caiu em si. E ele pensou: poxa, até os empregados do meu pai têm uma situação de vida muito melhor do que essa. Eu tinha tudo isso e eu não dei valor. Vou voltar ao meu pai e vou pedir para o meu pai me perdoar. Vou pedir para o meu pai ter misericórdia de mim, dizer para o meu pai que eu aceito me tornar um servo na sua fazenda, mas com certeza eu vou ter uma comida melhor do que essa que eu estou tendo para comer agora, uma vestimenta melhor, um abrigo melhor do que esse. E o texto você já conhece o final da história, diz que quando o seu pai o viu, o seu pai chorou, se emocionou por causa daquele filho que havia se perdido. O seu pai foi, lançou-se sobre ele, os dois se abraçaram, choraram emocionados. O seu pai mandou colocar um anel no seu dedo, símbolo de autoridade, a melhor vestimenta, matou o bezerro cevado, provavelmente o mais bonito, e mandou chamar todo mundo para se alegrar. Mas o texto conta para nós também que o filho mais velho chegou e o filho mais velho ficou revoltado com aquela situação. Mas como pode? Eu sempre aqui, sempre presente, sempre obediente, sempre submisso, sempre dando todo o valor a ele, sempre na casa do pai.
E justamente aquele que agiu todo errado, ele trata dessa maneira. E aí, irmãos, uma coisa que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando rapidamente com a igreja nessa noite, são algumas características dos comportamentos desses 3 personagens que essa história apresenta para nós. O filho mais jovem, o filho mais velho e a postura do pai. E eu gostaria que, em cima dessas 3 características, dessas 3 posturas, do gênio, do caráter, da personalidade, do comportamento desses 3 personagens, nós estivéssemos nos estudando nessa noite, nós estivéssemos refletindo nessa noite, nós estivéssemos meditando nessa noite. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o filho mais jovem. E algumas características, claro que não precisa necessariamente se esgotar nisso que o pastor colocou aqui, mas algumas características do filho mais jovem que Deus me levou a entender nesse texto, é que se tratava de uma pessoa insubmissa, que tinha desprezo à liderança e à autoridade paterna. Ele desprezava a autoridade do seu pai, ele era insubmisso à autoridade do seu pai. Ele tinha mais amor aos bens materiais do que ao amor que o pai tinha por ele. Ele amava mais os bens materiais, ele amava mais o dinheiro. Para ele era mais importante ter dinheiro do que estar na casa do pai. Para ele era mais importante viver a sua vida conforme ele achava que tinha que viver, que tinha que estar, do que estar debaixo da liderança e da proteção e da autoridade do seu pai. Ele queria fazer aquilo que os seus sentimentos mandassem, a sua consciência mandasse. Ele queria direcionar a sua vida como ele achasse que tinha que ser. Eu não aceitava que nada nem ninguém acima dele tivesse autoridade para lhe dar nenhum tipo de conselho ou ter algum tipo de voz de comando sobre a sua vida. Ele tinha o desejo de viver e experimentar os prazeres da carne. Para ele tudo era permitido, né? Para ele a palavra não tem nada a ver, estava no topo dos seus conceitos. Muito parecido com o que vive a nossa sociedade hoje em dia, aonde se acha que você pode experimentar de tudo, que nada pode ser proibido, aonde nós vemos filhos que não aceitam da mesma maneira a autoridade dos seus pais, nós vemos pessoas que estão nessa mesma visão, que o mais importante é viver a 1000 por hora se for preciso, experimentar tudo o que esse mundo tem para poder oferecer. Assim era uma das características daquele jovem. Ele demonstrou desprezo por estar na casa do seu pai, não só por estar debaixo da autoridade do seu pai, mas desprezo por estar na casa do seu pai, mesmo entendendo que a casa do pai é lugar de proteção, mesmo entendendo que a casa do pai é lugar de cuidado, mesmo entendendo que a casa do pai era lugar de provisão. E aí ele contrasta Davi, ou o salmista, porque o salmista dizia que melhor estar um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas há pessoas que pensam diferente disso e não valorizam estar na casa do pai. Acham que estar na casa do pai é um enfado. Às vezes estão por obrigação, mas não tem prazer de estar na casa e na presença do pai. Ele também demonstra para nós, igreja, o mais jovem, ainda falando apenas dele, desprezo e desvalorização pelos laços familiares.
Ele tinha, provavelmente deveria ter uma mãe, o texto não fala, mas nós vamos entender que ele deveria ter. Irmão, uma família, mas ele desvaloriza a presença da sua família. Família para ele não era o bem mais precioso que um homem possui. A mesma visão que o diabo tenta colocar hoje em dia na cabeça das pessoas, que a mídia tenta colocar hoje em dia na cabeça das pessoas. Porque a gente tem visto, irmãos, que a maior estratégia de Satanás, certo? Sem dúvida alguma, é destruir a família. Se ele consegue destruir a família, o resto para ele é café pequeno. A não valorização da família, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do casamento, da comunhão em família. Quantas vezes nós hoje em dia nós vivemos uma situação muito parecida com essa? É uma correria tão grande, são tantas coisas que a gente se coloca para fazer, tantos afazeres, tantas questões, e que aquele momento da família, da comunhão da família, do prazer da família, de estar junto, de estar em família, tem se perdido. Nós precisamos resgatar de novo essa coisa de o prazer da família, de estar em família, de estar junto com aqueles que a gente ama. E quantas vezes, quando a gente está junto, ao invés da gente valorizar esse momento, a gente perde tempo discutindo coisas, arrumando questões, e não valoriza o fato de estar ao lado de quem a gente gosta. Entendendo que essa vida aqui nesse mundo é passageira, que uma hora, ou nós ou aquela pessoa não vai estar mais na nossa presença. A gente só vai voltar a se encontrar no céu, eu espero assim. Mas que aqui nessa terra é o tempo da nossa convivência. E quantas vezes a gente tem esse momento, né? Fico imaginando o irmão contando aqui o caso dele lá no táxi. Você viu o que ele falou? O que ele pensou na hora? Em Deus, depois pensou na família. Ficar sem a minha família. Não ter mais o convívio da minha esposa e da minha filha, da minha família. E a gente às vezes tem isso e não valoriza. O prazer de estar ao lado daqueles que a gente ama. E isso serve até, nós poderíamos estender para a família da fé. Porque a gente poderia e deveria também valorizar muito essa outra família que o Senhor nos deu e nos dá. E muitas vezes a gente não valoriza. Não valoriza o outro que convive conosco na casa do Pai. E as consequências, irmãos, elas vêm. Porque toda atitude nossa, certo ou errado, ela traz consequências. E esse filho mais jovem, ele colheu algumas consequências. As consequências que ele tomou das suas atitudes é que ele foi abandonado. Ele ficou desprotegido por falta de cobertura de uma autoridade paterna sobre sua vida. Ele ficou exposto a demônios devoradores, porque ele perdeu tudo. O devorador entrou com força na vida, nas finanças dele. Ele foi exposto a vergonha e humilhação nas mãos de outras pessoas. Então aqui, irmãos, a gente já percebe as consequências que colhe aquele e aquela que não valorizam aquilo que tem que ser valorizado. Ou que priorizam aquilo que não tem que ter prioridade. A palavra do Senhor diz para nós que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E já só falando do filho mais jovem nessa noite, o Espírito Santo de Deus já te pergunta: qual é o bem maior que você possui? Qual é o seu maior tesouro? Quais são, ou qual é a coisa que é mais prioridade para você? Ou quem são as pessoas que são prioridade para você? Ou o que é prioridade para você nessa vida?
São coisas que nós precisamos entender, porque olha as consequências, ele foi abandonado. Alguém que tinha todo o cuidado, toda a proteção, de repente, porque não quer estar na presença do Pai, quando se vê, está sozinho. Quantas vezes nós vemos pessoas por aí, irmãos, que estão se lançando nisso na vida, se lançando em aventuras, se lançando a sua própria sorte, ao seu próprio entendimento, fazendo todas essas coisas que eu já acabei de falar aqui agora e não vou repetir, e quando se vê, estão como? Abandonadas, desprotegidas, expostas, envergonhadas e humilhadas, porque tomaram a decisão errada, porque tomaram o caminho errado, porque fizeram a escolha errada, porque quiseram estar na companhia errada, estavam na companhia certa, ou sabem qual é a companhia certa que tem que estar, sabem qual é o lugar certo que tem que estar, sabem qual é a verdade, sabem o que traz paz, sabem o que livra da tribulação, o que livra da angústia, o que livra do sofrimento, o que livra da depressão, mas trocam tudo isso por prazeres, por coisas que perecem, por coisas que não são eternas. Eles ficam expostos à vergonha. E o texto, irmãos, é interessante, no versículo 11, ou melhor, no versículo de número 17, olha aí o versículo 17, porque diz o texto no versículo 17, que ele de repente, quando estava lá comendo as bolotas dos porcos, ele tornou em si. Sabe o que a gente entende disso aí, irmão? Que este jovem estava debaixo de uma cegueira espiritual terrível. Ele acordou, ele tornou em si, o texto é muito claro, ele tornou em si. De repente ele caiu em si e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha a situação que eu estou e não consigo acordar. E aí o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite quantas pessoas estão vivendo dessa maneira. Estão vendo a família rumando para a destruição. Estão vendo a vida espiritual indo para a destruição. Vida financeira indo para a destruição. Estão vendo tudo ir por água abaixo, mas parece que não acorda. Não cai em si. É uma cegueira, um entendimento, uma cegueira espiritual tão grande. Que a pessoa está comendo as bolotas dos porcos e está achando que está comendo manjar. E esquece que manjar a gente só come na casa do nosso Deus. Quanta gente está assim. Eu estou me lembrando aqui do nosso encontro. A gente não pode falar do encontro com Deus, mas só uma situação que me veio a recordação agora, eu creio que é válida. Fiquei sabendo esses dias que um daqueles jovens que participou conosco, ouviu tudo aquilo, não despertou para a vida, não caiu em si, cometeu um delito e está preso. E eu fiquei meditando, meu Deus, como pode? Ouviu a verdade, teve a chance de estar na casa certa, no lugar certo, na presença certa, escrevendo uma história certa. E preferiu a vergonha, a humilhação, perda da liberdade, comer da bolota dos porcos. Mas não se entristeça ainda, há solução para ele e para quem está nessa situação. Porque eu entendo que o final da história não foi contado ainda, amém, igreja? Estou falando apenas a parte ruim, mas tem a parte boa, que todos são convidados a fazer parte dela também.
Agora nós vamos mudar para o filho mais velho. A característica do filho mais velho também é uma característica interessante. O filho mais velho, ele estava sempre na casa do pai. E o texto diz para nós que quando ele chega, ele fica chateado. E ele fala para o pai o seguinte: pai, eu sou submisso, sempre ouço a sua voz de comando, estou sempre na tua presença, faço tudo para aumentar a sua fazenda e as suas riquezas, mas o Senhor nunca me deu nenhum cabritinho, ele nem exigiu bezerro, né? Um cabritinho para ele estava bom demais. O Senhor nunca me deu nem um cabritinho sequer para eu poder me alegrar. Então nós vemos isso, ele estava sempre na presença, era submisso, contribuía para a prosperidade, só que porém, ele tinha um problema que nem ele conseguia perceber. E isso acontece muitas vezes com aqueles que estão sempre na casa do Pai. Com aqueles que estão sempre na presença do Pai. Com aqueles que se sentem sempre submissos e fazendo alguma coisa pela obra do Pai. Sabe o que acontecia com ele? Ele não tinha, ou faltava para ele, amor pelo próximo. Principalmente pelo próximo que sofre. E pelo pecador que se arrepende. Ele estava na casa do Pai, mas ele não tinha aprendido ainda o significado da palavra misericórdia. O significado da palavra perdão. O significado de perdoar. Ele tinha mágoa do seu irmão, ficou com mágoa do seu irmão e não conseguiu liberar o perdão para o seu irmão. Por uma situação que aconteceu, ele que de repente era tão submisso, se virou. Não vou participar dessa festa, não aceito o convite do meu pai, não quero estar na presença, mas fez biquinho. E quantas vezes, irmãos, a gente vê isso. Pessoas que teoricamente estão sempre na presença, mas que falta essa questão, trabalhar a questão de relacionamento, de conviver com as diferenças, de saber perdoar, de saber amar. Ele não amou, seu pai amou o filho que voltava naquela situação, mas ele que estava sempre ali, ouvindo todos os dias os ensinamentos do pai, sabia como o pai era, como o pai pensava, conhecia o amor do pai, não tinha aprendido ainda que o mais importante na vida, ou tão importante quanto estar na presença, tão importante quanto obedecer, tão importante quanto colaborar, é aprender a amar, é aprender a perdoar, é aprender a ter compaixão, é aprender a ter misericórdia do outro, é entender que o outro pode errar, e quando o outro erra, como o irmão mais novo errou, não era hora de julgamento, era hora de estender as mãos também para que o seu irmão se levantasse e continuasse a caminhada junto com ele e reescrevendo a história. E para terminar nessa noite, eu quero falar também da postura do pai agora. Falamos do mais jovem, do mais velho, agora eu quero falar do pai. Primeira coisa que a gente vê na figura do pai, que o pai é amoroso. Ele perdoou os dois filhos nas suas malcriações. Ele era um pai amoroso, que por mais que os seus filhos em alguns momentos fizessem alguma coisa que entristecessem a ele, entristeceram a ele, ele foi um pai perdoador.
e que colocou as questões secundárias abaixo das questões mais importantes. Porque ele fazia questão de ter aqueles filhos junto com ele. Ele não abria mão daqueles filhos. Quantas vezes, a gente abre mão, como eu já mostrei aqui. Quantas vezes você de repente passou por uma situação que alguém abriu mão de você, não acreditou em você, não estendeu as mãos para você, pelo contrário, te acusou, apontou o dedo, te julgou. E aí você viu que você naquelas horas ou nessas horas só pôde contar com o amor do Pai. Então o Pai, ele é amoroso. Respeitou o livre-arbítrio do filho mais novo, mesmo sabendo das duras consequências com as quais ele teria que arcar. Interessante também do Pai é que o Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Ele deve ter dito: filho, você está fazendo bobagem, isso não vai dar certo. Pai, mas eu quero ir por esse caminho. Então vai. Mas eu estou dizendo para você que não é o melhor caminho, você vai sofrer consequências, mas eu respeito a sua opinião. Então eu preciso entender nessa noite, irmãos, que o nosso Deus respeita, assim como o Pai da história, o nosso livre-arbítrio. Se você tomar uma decisão, mesmo sabendo que aquela decisão não é a melhor para você, e for contra a vontade de Deus, ou a vontade daqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, Deus vai perdoar e vai respeitar, como aquele pai fez. Mas, como eu já disse, ele recebe com amor quando esse se arrepende e decide voltar para casa. E ele faz o filho mais velho enxergar sua falta de misericórdia, perdão e amor para com seu próximo. E ele faz o filho mais velho rever a sua posição. Então este é o pai, amoroso, respeitador, mas que faz de tudo para trazer de volta para a sua presença estes dois filhos. Eu não sei com qual desses dois você mais se identifica nessa noite. Talvez você vive uma situação hoje que você está distante de Deus. Talvez você vive uma situação hoje em que você tomou no passado ou no presente recente algumas decisões que não têm trazido bons frutos para a sua vida. Fez coisas das quais você já se arrependeu ou está se arrependendo. Talvez você hoje está como aquele primeiro, se sentindo sozinho, abandonado, vendo que as coisas não deram certo e não sabe como fazer para retornar e dar uma volta favorável nessa situação. Mas o Espírito Santo de Deus diz para você hoje que, assim como aqueles personagens da história, se você se encontra nessa situação, Ele te convida hoje a você deixar cair a escama dos teus olhos e voltar para a casa do Pai. E entenda, Pai, que agora, como nosso Deus, esse Pai amoroso que nós temos, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa que circunstâncias possam ser as piores possíveis ou nem tanto assim, mas você tem se sentido incomodado com isso, e você quer retornar ao primeiro amor, quer retornar ao lugar do cuidado, quer voltar a ter cobertura espiritual. Irmão, não tem coisa pior do que você não ter a cobertura espiritual sobre a tua vida. Só quem já viveu isso é que sabe o que é você se ver muitas vezes sem ter alguém com quem contar, e principalmente sem ter um Deus com quem contar. Mas sabe de uma coisa, você pode ter até se distanciado de Deus ou se esquecido dele, mas Ele jamais se esqueceu de você. Porque eu tenho certeza, irmão Flávio, que aquele pai pensava todos os dias naquele filho.
orava todos os dias por aquele filho e pensava, ele pode ter feito o que fez, mas eu o amo, eu quero ele de volta. Nessa noite o Espírito Santo de Deus diz para você, não importa o que você fez, ele, Deus, te ama e ele quer você de volta. Você é importante para ele. O mundo pode dizer que você não tem valor, mas para ele você tem muito valor. Ele quer matar o bezerro cevado por tua causa, quer colocar o anel no seu dedo, quer botar para você a melhor vestimenta e quer fazer uma grande festa para comemorar o seu retorno. Porque você é especial. Lá fora, riram daquele jovem, caçoaram dele, mas existia alguém para quem ele tinha muito valor. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, homem e mulher que me escuta aqui. Existe alguém que te dá muito valor, que não abre mão de você, em hipótese alguma, jamais. Para ele, você é muito precioso e muito preciosa. E ainda, nessa noite, nós queremos falar sobre você que de repente se coloca na situação do filho mais velho. Já estou na presença, estou debaixo da cobertura, mas eu entendo que realmente existem algumas questões no meu interior que ainda precisam ser trabalhadas. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a liberar perdão. Eu preciso rever alguns conceitos. Eu preciso retornar o amor. Tem um hino, né? Que é eu quero voltar ao início de tudo, né? E o refrão é eu quero voltar ao primeiro amor. Não vou falar porque eu não quero matar o culto com essa voz, né? Mas a canção é essa. Pastor Elias canta mais bonito que eu reconheço. Por isso que eu quase não canto. Mas o hino diz, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar para Deus. E às vezes, irmãos, a gente já está na presença, mas a gente precisa rever conceitos. O fato de estar já na casa do Pai, na presença de Deus, não quer dizer que nós já somos totalmente formados, trabalhados. Não interessa a tua idade, não interessa o tempo de igreja. A gente tem uma mania de ficar pensando em tempo de igreja. Tempo de igreja para Deus não quer dizer nada. Ah, eu tenho não sei quantos anos de igreja. Isso para Deus não quer dizer nada. Deus não está nem aí para o seu tempo de igreja. Ele valoriza você ter esse tempo e está feliz de você ter esse tempo. Mas isso não tem que ser o seu escudo, ou achar que com isso a vida eterna está garantida. A gente precisa se rever todos os dias, se analisar todos os dias no que eu posso melhorar, que conceito eu posso melhorar. Será que eu estou amando meu irmão como deveria? Será que eu estou respeitando meu irmão como deveria? Será que eu me preocupo com aquele irmão que está afastado, que está longe, que se perdeu? Eu vou atrás dele, eu oro por ele, e quando ele volta eu o recebo com alegria, ou eu o indico com o meu dedo apontador, o julgo. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus diz isso, que viria esse tempo, o tempo da apostasia, do esfriamento, que a gente, que é o da casa do Pai, estamos começando a entrar nesse caminho do esfriamento também. E a gente às vezes não consegue mais ter prazer por ganhar alma, ou prazer pelo pecador que se arrepende, ou alegria por aquele que falhou, mas voltou atrás. E às vezes permite um espírito de julgamento, um espírito de desamor, falta de compreensão. Mas olha o que o Pai fala, vocês estão comigo todos os dias. Você faz parte da minha festa todos os dias, minha proteção está com você todos os dias, você já é meu amado todos os dias. Você só precisa rever isso. Então você que está na presença de Deus, está firme na presença de Deus, glorifica a Deus por isso. Não tenha isso como uma coisa sem importância, é muito bom.
Você está numa posição invejada. Já para pensar nisso? Você está numa posição invejada. Você que está sempre na presença de Deus. Quantas pessoas aí fora estão sofrendo, queriam estar no teu lugar, mas não tem força às vezes para isso. Ou estão cegas ainda para essa realidade. Mas você não. Você pode terminar um domingo numa igreja louvando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos, do Criador do céu e da terra. Você pode bater no seu peito e dizer que você é filho dele. Gente, isso é demais. Você tem sangue azul, você é da realeza, aleluia. Sabia disso? Tem gente rindo, é verdade. Fala para o teu irmão, irmão, você é um príncipe, uma princesa, por isso que o varão chamou vocês desse jeito. Por isso que ele chamou vocês príncipes e princesas, que você é príncipe e princesa, você está na casa do Pai. Ele é o Senhor. Mas como está o teu amor para com o teu irmão? Como está o teu amor para com o teu próximo? Não só com aquele que está fora, se desviou, se perdeu, ainda não veio, mas com o teu próximo que está todos os dias sentando nos cultos do teu lado. Como é que está o teu relacionamento com ele? Você tem se alegrado? Quando ele fraqueja, você é o que levanta a mão e ajuda ele a levantar? Você fica feliz? Quando ele peca, se arrepende e volta atrás? Se alegra com ele? Como é que está isso? Eu gostaria que nós fechássemos nossos olhos essa noite e refletíssemos em cima dessas duas figuras.